Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Então ele estava indo para Jerusalém e estava na divisa dessas localidades. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos, aqui ó, notinha de rodapé, letra A. Vamos dar uma olhadinha lá o que ele está falando. Letra A, capítulo 17, versículo 12. O termo grego, por que grego? Porque o Evangelho de Lucas foi escrito originalmente em grego. Não se refere somente à lepra, mas também a diversas doenças da pele. Então, tudo que era doença de pele, que eles não conseguiam tratar, era chamada de lepra. Então, essas pessoas tinham essas doenças na pele, né, de maneira generalizada. Então, Jesus entrou nesse povoado e os leprosos foram atrás dele, ou seja, a fama de Jesus o precedia. Os leprosos já vieram procurando por cura. Aí o que o texto diz? Que eles ficaram a certa distância, por quê? Porque o leproso era considerado impuro, ele não podia tocar nas outras pessoas porque ele deixava as outras pessoas impuras também. Então a lei era essa. Eu vi um professor de escola dominical, quando eu era adolescente, e ele explicou que o que acontecia com o leproso? Ele tinha que ficar afastado, né? Eles eram tirados da cidade, porque a doença era contagiosa. E além de ser contagiosa, ela era considerada símbolo de pecado, né? Então, a pessoa que tinha problema de pele, ela estava impura e poderia contaminar os outros. Então, o leproso ele ficava fora da cidade e ele tinha que ficar gritando. Se ele visse alguém chegando perto, ele tinha que gritar avisando que ele tinha lepra para a pessoa ficar longe. É bem humilhante, né? Uma situação bem triste. Então, aqui ficam a certa distância e gritam. Por quê? Porque o leproso só poderia se comunicar com outras pessoas dessa maneira, eles não podiam se aproximar. Então, de longe, eles estão clamando a Jesus. Jesus, mestre maiúsculo, ou seja, Filho de Deus, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, ele quem, né? Jesus. Olha aqui, eles pediram cura. Eles pediram para Jesus tocá-los e eles serem curados. O que Jesus faz? Jesus não cura. Jesus dá uma ordem. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Ou seja, Jesus não operou cura naquele momento. Ele falou, vão até os sacerdotes. De novo, vamos lembrar. E aqui vale lembrar também, o leproso não podia entrar no templo, porque ele estava impuro. Quando que o leproso se apresentava ao sacerdote? Quando ele era curado. Existia todo um ritual de purificação. Eu acredito que está em Levíticos ou Deuteronômio, eu não me lembro, acho que está em Levíticos, que explica exatamente tudo o que o sacerdote tem que fazer quando alguém for curado de lepra, para passar pelo ritual da purificação. Ou seja, a ordem que Jesus está dando aqui é para quem já foi curado. Vá até o sacerdote. Porque eles, enquanto não estivessem curados, eles não podiam ir até o templo. Presta atenção, Jesus deu a ordem para eles de um movimento como se eles já estivessem curados, porém eles ainda não estavam. O direcionamento que Jesus dá aqui antecipa o milagre. Estou procurando aqui, pensando em um exemplo. Vou dar um exemplo que não tem a ver com saúde, mas só para a gente entender. Por exemplo, você pede um carro para Deus. Deus, me dá um carro. Aí Jesus fala para você, vai lá no Detran registrar o carro. E você vai para o Detran sem o carro. Você não tem o carro ainda. Você vai no Detran registrar o carro sem ter o carro. É isso que acontece aqui. Jesus manda eles irem para os sacerdotes, que era o que eles deveriam fazer após receberem a cura, sem eles terem recebido a cura. E olha só o que o texto nos diz. Enquanto eles iam, todos obedeceram, foram purificados. No caminho, eles foram purificados. Então, não foi através de uma palavra imediata de Jesus. Eles foram curados a partir da obediência. Jesus dá uma ordem, vamos pensar, parece não fazer sentido, porque ele antecipa, vai até o sacerdote. Mas você só ia até o sacerdote se você já estivesse curado, eles ainda não estavam curados. Mas eles obedecem. E no meio do caminho,
eles são purificados. Isso me faz lembrar que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Então, a gente conhece a Deus no caminho. Esse texto nos ensina a importância de obedecer a Deus com prontidão. Para mim, isso é um desafio, mas é muito importante. Na hora que Deus te der uma direção, por mais absurda que ela pareça, obedeça. Porque no caminho, Deus se revela, Deus faz. Você desenvolve relacionamento com o Senhor. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, chama Bíblia Anote ou Bíblia com espaço para anotações. Ela tem espaço para anotação na lateral. Em alguns modelos ela tem aqui embaixo também. Por que eu gosto dessa Bíblia? Você anota as suas impressões aqui de uma maneira organizada. Quando você for reler o texto, você tem acesso às impressões, aquilo que Deus falou com você daquela vez. Por quê? Cada vez que a gente lê a Bíblia, Deus fala algo conosco diferente. Então é importante a gente ter as anotações. Isso aqui é livre, gente, não tem regra. Você vê que tem uns que eu fiz desenhinho. É o seu caderno de estudos, não tem certo e errado. Você vai anotar do jeito que você quiser. Aqui eu já achei importante a gente tratar desse assunto aqui. Quero anotar isso que eu achei bem legal. Então, o que eu anotei? No caminho, bem destacado, para a gente não esquecer, eles receberam a cura. É no caminho da obediência que Jesus se revela. A gente pode escolher seguir por diversos caminhos. O caminho da rebeldia, o caminho da nossa vontade, aquela frase bem clássica de Satanás que está na moda, siga o seu coração. Segue o caminho do seu coração para você ver onde você vai parar. Mas existe um caminho da obediência. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. A gente também pode tomar como exemplo aqui Abraão. Quando Deus chama Abraão, o que ele fala? Sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus não fala para onde Abraão vai. Abraão sai e no caminho o Senhor vai se revelando. A mesma coisa foi aqui. Enquanto eles obedeciam, eles estavam se dirigindo a uma tarefa que era posterior à cura, que naquele momento em que eles não estavam curados, não fazia sentido você ir até o sacerdote se você ainda não está curado. Mas a palavra de Jesus precede a cura e ele já antecipa, já vai em direção ao sacerdote. Eu não só vou te dar a cura, como eu já estou dizendo, já vai falar com o sacerdote para fazer o ritual da purificação. E aí os 10 foram curados no meio do caminho. Vamos continuar vendo o texto aqui. Um deles, quando viu que estava curado, voltou. Quantos? 1. Eles eram quantos? 10. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele reconheceu o autor do milagre dele. Ele reconheceu aquele que operou o milagre na vida dele, aquele que mudou a história dele. Como eu estava falando, o leproso era destinado a ficar isolado, fora da cidade, mendigando. Uma vez que você é curado da lepra, você pode voltar para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para a vida que você tinha antes. Porque não necessariamente esses homens eram miseráveis. Eles podiam ser até de famílias ricas. Não importa. A lepra, quando ela vinha para todo mundo igual. Mais ou menos como foi com a pandemia agora com a gente, né? Quando vem a doença, vem para todo mundo. Não faz acepção de quem é rico e quem é pobre. Então, esse homem entendeu que ele estava tendo a vida dele transformada, que ele estava tendo a vida dele renovada. E ele louvou a Deus em alta voz. Ele volta para Jesus e olha aqui o que ele faz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Como você tem agido com os milagres que você tem recebido? Porque eu posso te garantir que a gente recebe milagre todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, quando a gente abre o olho e a gente sobreviveu a noite anterior, foi porque Deus teve misericórdia de nós e permitiu que a gente vivesse mais um dia.
ali já é um milagre. Você costuma agradecer por isso? Na hora que você abre o olho por estar vivo, isso já é um milagre. Se você tem condições de fazer as 3 refeições do dia, café, almoço, janta, você já está em vantagem em relação a milhões de pessoas no mundo. Você agradece esse milagre? Se você tem água encanada na sua casa, esgoto, chuveiro que te possibilita tomar um banho quente, percebe quantos milagres você vive todos os dias? A gente tem tido essa postura aqui de entender o autor dos nossos milagres, aquele que nos dá uma vida digna, aquele que muda a nossa história, aquele que nos arranca da lama do pecado e nos faz nascer de novo. A Bíblia diz que ele muda o nosso nome, ou seja, para os judeus, o nome apontava um destino. Para a cultura judaica, o nome que você dá para o bebê aponta o destino que ele vai ter. E a Bíblia diz que Deus muda o nosso nome, ou seja, ele muda o nosso destino. Você tem sido grato? Olha o que o texto diz. Este era samaritano. É importante o texto dizer isso, porque os judeus odiavam os samaritanos. Os próprios discípulos ficavam incomodados em ter que passar por Samaria, enfim, eles não se davam, era um ódio absurdo. E o texto reforça que o que voltou era samaritano, ou seja, isso me diz que entre eles tinham judeus, pessoas que conheciam a lei, que teoricamente deveriam ser as mais apegadas às coisas do Senhor, mas aqui está dizendo que não. Então aqui Jesus ensina para a gente que ele veio para todo mundo, judeu e gentil, e que às vezes o gentil vai ser mais grato, vai reconhecer melhor o poder de Jesus, a filiação de Jesus, do Filho de Deus e o próprio Deus encarnado. Aí no 17, olha aqui, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Porque ele sabia que os 10 iam ser curados, né? Ele é Deus, ele tinha onisciência. Onde estão os outros 9? Claro que ele sabia onde estavam. Você percebe a provocação aqui? Isso que Jesus faz, eu entendo, lendo o texto, que é para provocar os discípulos, as outras pessoas que estão em volta. Tipo, ele está reforçando, eram 10, cadê os outros 9? Aí ele continua: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus. Ninguém veio agradecer a Deus, a não ser este estrangeiro. Percebe como Jesus reforça em voz alta? Certamente tinha uma multidão em volta dele, porque nessa fase aqui Jesus já era muito conhecido. E ele fala em alta voz e faz questão de reforçar que o estrangeiro veio louvar a Deus. E então lhe disse: levante-se, né? Ele estava prostrado diante de Jesus, e vá, a sua fé o salvou. Essa pergunta de Jesus, isso que Jesus faz aqui, é uma provocação. Eu acredito que era para justamente provocar a reflexão nas pessoas que estavam ali em volta, os que eram judeus e os não judeus. Ele diz, olha aqui, o estrangeiro voltou para louvar a Deus e reconheceu. A fé dele o salvou. Ou seja, eu vim para todo mundo. Agora, esse texto também me traz um entendimento de que existe uma métrica no reino de Deus. E eu sempre trabalho com esse número aqui. Se eram 10 e só um voltou, só 10% foram gratos. Os outros 90% foram ingratos. E nós, na vida cristã, na caminhada cristã, a gente tem que estar preparado para se deparar com esses 90% que virão até nós, que vão pedir oração, que vão buscar a Deus no tempo da dificuldade e que vão desaparecer quando conseguirem os seus milagres. Se você é comprometido, comprometida com evangelismo, com missões, se você lidera um pequeno grupo, enfim, se você lidera ou discipula pessoas de alguma maneira, ou na sua igreja, ou aí onde Deus te plantou, né, na sua escola, no seu trabalho, esteja com seu coração preparado para saber que 90% das pessoas que vão buscar a Deus por causa do milagre. E na hora que o milagre acontecer, elas não vão olhar para trás. A nossa função é se dedicar aos 10% que vão voltar. Porque esses 10% que vão voltar, que parece pouco, que para quem está lançando semente parece que é um trabalho que você não vê resultado, dali pode sair um grande pregador, um grande ganhador de almas, uma pessoa que vai fazer grandes coisas para o reino de Deus. Então,
eu quero te convidar a não ser esses 90%, porque é muito triste ser ingrato. O primeiro ingrato da história foi Satanás. Ele foi ingrato pelo que ele tinha e se voltou contra Deus. Então, quero te encorajar a ser uma pessoa grata, a ser como esse leproso, a estar dentro dos 10%. E quero também te encorajar para você não esmorecer quando encontrar com os 90% dos ingratos, porque eles estão espalhados por aí sim. Eu tenho uma amiga que ela faz um culto de mulheres uma vez por mês, mais ou menos, na casa dela. E quantas mulheres ali já receberam curas e milagres? Gestação, a gente perdeu as contas. De quantas que foram lá, receberam palavra, 2, 3 meses depois já estavam grávidas, hoje já estão com seus bebês no colo e nunca mais voltaram para o culto para contar o testemunho e para dar glória a Deus. Cabe a nós julgar, ficar com raiva? De jeito nenhum. Perde quem é ingrato. Esse aqui teve a palavra de Jesus, a sua fé te salvou. Esse aqui teve muito mais do que veio buscar. Que Deus te abençoe.